A paz de Deus esteja com você nesta noite. Eu sou o Bispo Rafael Monteiro e estou aqui para orar com você, para acalmar o seu coração, para guardar a sua casa e para abrir os seus caminhos. Antes de você fechar os olhos para dormir, eu quero que você saiba de uma coisa: Deus não está distante. Ele está bem aqui neste momento, pronto para receber as suas preocupações, para aliviar o peso que você carrega e para cobrir você com a sua proteção. Eu declaro sobre a sua vida nesta noite paz no coração, casa guardada e caminhos abertos. Essa é a promessa que eu trago para você agora, e é nessa certeza que vamos caminhar juntos nesta oração. Se a sua cabeça não para, essa oração é para você. Eu sei que muitas pessoas chegam ao final do dia e quando deitam na cama, a mente dispara. Preocupações com o trabalho, dívidas que não param de crescer, filhos que estão longe do caminho, relacionamentos quebrados, decisões que precisam ser tomadas amanhã, problemas de saúde, medo do futuro. A cabeça fica girando, girando, e o sono não vem. O corpo está cansado, mas a mente não descansa. Você vira para um lado, vira para o outro, olha para o teto, pega o celular, tenta distrair, mas nada funciona. E o silêncio da noite, em vez de trazer paz, amplifica as vozes da ansiedade. Se isso é você, eu tenho uma palavra. Você não está sozinho. E mais do que isso, existe uma saída. Essa saída não está em tentar controlar tudo, não está em resolver tudo agora, não está em se esforçar mais. A saída está em entregar. Está em confiar. Está em descansar na presença de Deus. A Bíblia nos ensina no Salmo 4, versículo 8: Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Você percebeu? Em paz me deito. Não é depois que resolver tudo eu deito. Não é quando a situação melhorar eu descanso. É agora. É em paz. Mesmo com tudo o que está acontecendo, mesmo com as circunstâncias difíceis, você pode deitar em paz porque Deus está no controle. E o Salmo 91 nos revela algo poderoso. Versículos 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Esconderijo, refúgio, fortaleza. Não são apenas palavras bonitas. São promessas reais para quem coloca a sua confiança em Deus. O versículo 5 continua: Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia. Terrores da noite. Você sabe o que são? São aqueles pensamentos sombrios que aparecem quando tudo está escuro e silencioso. São as preocupações que parecem maiores às 3 da manhã. Mas a promessa é clara. Você não precisa temer. Agora eu quero que você entenda algo sobre preocupação. Filipenses 4, versículos 6 e 7, nos diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você viu a fórmula? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Parece impossível, né? Mas a solução está na próxima parte. Em tudo sejam conhecidas as vossas petições. Ou seja, leve tudo para Deus. Não guarde nada. Não tente resolver sozinho. Leve em oração, leve em súplica, e faça isso com ações de graças, mesmo que você ainda não veja a resposta. E o resultado? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente. E tem mais, Salmo 23. Você conhece: O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdes.
Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Repousar. Descanso. Refrigério. Deus não quer que você viva esgotado, exausto, sem paz. Ele preparou um lugar de descanso para você, e esse lugar não é geográfico. Não é uma praia, não é um resort, não é uma viagem. Esse lugar é espiritual. É na presença dele. É quando você entrega tudo nas mãos dele e descansa de verdade. Vamos aplicar isso de forma prática agora. Eu quero falar sobre 3 áreas da sua vida onde a preocupação pode estar roubando o seu sono. Primeiro, a família. Talvez você esteja preocupado com os seus filhos. Eles estão crescendo e você sente que está perdendo o controle. Ou talvez eles já cresceram e tomaram decisões que você não concorda. Talvez o casamento esteja passando por uma fase difícil. Talvez haja um conflito com os pais, com os irmãos, com algum parente. E você deita na cama e fica pensando: e se acontecer isso? E se eu não conseguir resolver? E se a situação piorar? Eu quero que você entenda. Deus ama a sua família mais do que você. Ele está trabalhando, mesmo que você não veja. Ele pode alcançar onde você não alcança. Ele pode falar ao coração onde a sua voz não chega. Então, nesta noite, você vai entregar a sua família nas mãos de Deus. Você vai dizer: Senhor, eu confio em Ti. Eu não vou carregar esse peso sozinho. Eu sei que Tu és capaz de transformar, de restaurar, de curar o que está quebrado. Segundo, as finanças. Eu sei que muitos de vocês estão preocupados com dinheiro. As contas estão atrasadas, o salário não está dando, as dívidas só crescem, o desemprego está batendo na porta ou já entrou pela janela. E você fica na cama calculando, recalculando, tentando encontrar uma saída que parece não existir. Você pensa: de onde vai vir? Como eu vou pagar? O que vai ser de mim? E o medo aperta o peito. Eu quero lembrar você de uma coisa. Deus é o dono de tudo. Ele não está limitado pela sua conta bancária. Ele não está assustado com o tamanho da sua dívida. Ele pode abrir portas que ninguém pode fechar. Ele pode trazer provisão de lugares que você nem imagina. Mateus 6,33 diz: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas. Isso inclui alimento, roupa, moradia, tudo o que você precisa. Então, nesta noite, você vai parar de tentar controlar o que está fora do seu alcance. Você vai fazer a sua parte com responsabilidade, mas vai descansar na provisão de Deus. Terceiro, a saúde. Talvez você esteja lidando com algum desconforto no corpo, alguma dor que não passa, algum diagnóstico que te assustou, algum tratamento que está sendo difícil. E à noite, quando tudo fica silencioso, o medo aparece. E se piorar? E se não tiver cura? E se? Eu quero que você saiba, Deus é o Senhor que cura. Ele pode trazer alívio, pode fortalecer o seu corpo, pode renovar as suas forças, mas eu também preciso dizer com responsabilidade: procure ajuda médica quando necessário. Deus também usa os profissionais de saúde. Não abra mão do tratamento. Mas, ao mesmo tempo, não abra mão da fé. Você pode confiar que Deus está cuidando de você, que Ele está sustentando você em cada etapa, que Ele pode restaurar o que parece perdido. Nesta noite, você vai descansar sabendo que o corpo pode estar frágil, mas o espírito está sendo fortalecido, e Deus está no controle. Agora, eu quero que você faça algo comigo. Lá nos comentários, eu quero que você escreva apenas uma palavra. Escolha uma destas 3. Paz, descanso ou proteção. Qual dessas palavras representa o que o seu coração mais precisa nesta noite? Não precisa escrever frase, não precisa explicar. Apenas uma palavra: paz, descanso ou proteção. Vá lá agora e deixe registrado.
Isso vai fortalecer a sua fé e vai criar uma corrente de oração entre todos que estão assistindo. Antes de continuarmos com a oração, eu quero te convidar para algo. Se você ainda não é inscrito neste canal, clica ali no botão de inscrição. Porque tem agora. Porque toda manhã, todo meio-dia e toda noite eu trago uma oração nova para você. Não é só entretenimento, é alimento espiritual, é direção, é força para o dia. E você merece começar o dia com Deus, fortalecer a caminhada ao meio-dia e encerrar a noite em paz. Então se inscreve, ativa o sininho e vamos caminhar juntos nessa jornada de fé. Agora vamos à oração. Respira fundo, relaxa os ombros, solta a tensão do corpo. Feche os olhos se você quiser, ou apenas aquieta o coração. Deus está aqui. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, eu venho diante de Ti nesta noite trazendo cada pessoa que está assistindo esta oração. Eu sei que muitos chegaram aqui cansados, sobrecarregados, com a mente cheia de pensamentos que não param. Eu sei que há corações angustiados, almas aflitas, pessoas que estão lutando para encontrar paz no meio da tempestade. Senhor, eu peço que Tu toques neste momento cada um que está aqui, que a Tua presença encha este ambiente, que o Teu Espírito Santo traga consolo, traga descanso, traga a paz que só Tu podes dar. Senhor, eu quero começar pedindo perdão. Perdão por todas as vezes que duvidamos de Ti, que tentamos carregar sozinhos o que era para Te entregar, que nos preocupamos mais do que oramos, que nos angustiamos mais do que confiamos. Perdoa, Senhor, a nossa incredulidade. Perdoa a ansiedade que tem roubado a nossa paz. Perdoa os momentos em que reclamamos em vez de agradecer, em que olhamos para o problema em vez de olhar para Ti. Lava-nos com o Teu sangue precioso, purifica o nosso coração, renova a nossa mente e ajuda-nos a começar de novo, com fé renovada, com esperança restaurada. Senhor, eu peço perdão também por qualquer mágoa que esteja presa no coração dessas pessoas. Perdão que elas precisam dar, mas que ainda está difícil. Alguém as magoou, alguém as feriu, alguém as traiu, alguém as decepcionou, e essa dor ainda dói, ainda queima. Senhor, dá força para perdoar, não porque a pessoa merece, mas porque nós merecemos ser livres. Porque guardar rancor é um peso que adoece a alma. Então, Senhor, eu declaro perdão nesta noite. Perdão para quem traiu, para quem mentiu, para quem abandonou, para quem magoou. Nós liberamos, nós soltamos e pedimos que Tu cures as feridas que ficaram. Agora, Senhor, eu levanto uma oração de proteção. Eu tomo posse do Salmo 91 sobre cada vida que está aqui. Tu disseste: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Senhor, nós habitamos em Ti, nós descansamos em Ti. Tu és o nosso refúgio. Nenhum mal nos atingirá, nenhuma praga chegará à nossa casa. Tu darás aos Teus anjos ordem a nosso respeito, para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Senhor, eu decreto proteção física, emocional, espiritual e financeira sobre cada pessoa que está assistindo. Senhor, protege as casas, protege as famílias, protege os filhos que estão dormindo no quarto ao lado, protege os filhos que estão longe, morando em outra cidade, em outro país. Protege os maridos, as esposas, protege os pais idosos, protege os irmãos. Coloca anjos ao redor de cada lar, que nenhum ladrão entre, que nenhum acidente aconteça, que nenhuma doença se instale, que nenhuma confusão se levante. Senhor, declaro paz dentro de cada casa,
declaro harmonia. Declaro que o amor de Deus vai prevalecer e que qualquer espírito de discórdia, de divisão, de briga, está sendo expulso agora em nome de Jesus. Senhor, protege também as mentes. Há pessoas que estão sendo atacadas por pensamentos ruins, por mentiras do inimigo, por vozes que dizem que elas não são capazes, que não vão conseguir, que vão fracassar, que não têm valor. Senhor, eu repreendo essas mentiras em nome de Jesus. A tua palavra diz, em 2 Coríntios 10:5, que nós levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então eu declaro que toda fortaleza mental está sendo derrubada agora. Todo pensamento de desespero, de medo, de derrota, de suicídio, está sendo expulso em nome de Jesus. E eu decreto que a mente dessas pessoas será preenchida com pensamentos de paz, de esperança, de vida, de vitória. Senhor, eu peço provisão. Há pessoas aqui que estão preocupadas com o dinheiro. O mês está no começo e o dinheiro já acabou. As contas estão vencendo e não tem de onde tirar. O emprego está incerto. O negócio está travado. Senhor, Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. E a Tua palavra diz que Tu conheces as nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. Então eu peço que Tu abras as janelas do céu e derrames bênção sobre essas vidas. Que Tu abras portas de emprego, de oportunidade, de aumento de negócio, de contrato, de projeto. Que o dinheiro que está retido seja liberado. Que as dívidas comecem a ser pagas. Que a situação financeira se estabilize e prospere. Senhor, eu oro por quem está desempregado. Dá sabedoria na busca. Dá favor nos processos seletivos. Dá a vaga certa no tempo certo com o salário certo. Que essa pessoa não aceite qualquer coisa por desespero, mas que espere a Tua provisão perfeita. E enquanto espera, Senhor, sustenta. Que não falte o pão de cada dia. Que não falte o essencial. Que a família seja suprida mesmo na escassez. Eu decreto que a mesa será farta, que a despensa será cheia, que não faltará nada do que é necessário. Senhor, eu oro também pelos empreendedores, pelos autônomos, por quem depende de venda, de cliente, de movimento. Senhor, traz os clientes certos. Abre as portas. Faz o negócio prosperar. Que as vendas aumentem, que os contratos sejam fechados, que o nome dessas pessoas seja lembrado, que a credibilidade seja estabelecida, que Deus levante favor nos lugares certos, nas horas certas, com as pessoas certas. Senhor, agora eu peço direção. Há pessoas que estão em dúvida, não sabem qual decisão tomar, não sabem qual caminho seguir. Não sabem se aceitam a proposta ou não, se mudam de cidade ou não, se investem ou não, se terminam o relacionamento ou não, se fazem o curso ou não. E essa indecisão está tirando o sono. Senhor, a Tua palavra diz em Provérbios 3:5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Senhor, dá clareza. Fala ao coração dessas pessoas. Mostra o caminho. Abre a porta certa e fecha a errada. Não deixa que elas se percam, que elas tomem decisões precipitadas, que elas se arrependam depois. Guia cada passo, guia cada escolha. Senhor, eu oro por quem está enfrentando desafios na saúde, pessoas que estão sentindo dores, desconfortos, que estão aguardando exames, que estão em tratamento. Senhor, Tu és o Deus que cura, Tu és o Senhor que restaura. Eu peço que Tu tragas alívio para quem está sofrendo. Fortalece o corpo de cada pessoa, renova as forças, traz restauração onde há fragilidade. E dá sabedoria aos médicos, aos enfermeiros, a todos os profissionais de saúde que estão cuidando dessas pessoas. Senhor, que o tratamento seja eficaz,
que os remédios façam efeito, que os resultados sejam positivos. E acima de tudo, que a fé dessas pessoas se mantenha firme, sabendo que Tu és capaz de fazer muito mais do que imaginamos. Senhor, eu oro pelas pessoas que estão enfrentando insônia, que não conseguem dormir, que passam horas na cama sem conseguir descansar. Senhor, acalma a mente, aquieta os pensamentos, traz paz interior, que o corpo relaxe, que o cansaço se transforme em sono profundo, reparador, que essas pessoas acordem amanhã renovadas, descansadas, cheias de energia. Senhor, eu repreendo qualquer espírito de insônia, de ansiedade, de medo noturno, e decreto que o sono virá, que o descanso será completo, que a noite será tranquila. Senhor, eu oro por quem está sozinho nesta noite. Pessoas que moram sozinhas, que perderam alguém querido, que se sentem abandonadas, esquecidas. Senhor, Tu disseste que nunca nos deixarias nem nos abandonarias. Então, eu peço que essas pessoas sintam a Tua presença agora, que elas saibam que não estão sozinhas, que Tu estás ali, bem pertinho, consolando, acolhendo, fazendo companhia. Enche o vazio com a Tua presença. Traz amigos verdadeiros, traz família espiritual. Não deixa ninguém na solidão. Senhor, eu oro pelos casais, pelos casamentos que estão em crise, que estão frios, que estão à beira do fim. Senhor, restaura, reaviva o amor, traz perdão, traz diálogo, traz compreensão, quebra o orgulho, quebra a dureza de coração. Que os dois se lembrem do porquê se casaram, que eles lutem pela família, que eles busquem ajuda se for necessário, mas que não desistam. Senhor, impede separações, impede divórcios, impede destruição de lares, e onde já houve separação, Senhor, traz cura para as feridas, traz sabedoria para lidar com a situação, traz paz. Senhor, eu oro pelos pais e mães que estão preocupados com os filhos, filhos que estão rebeldes, que estão usando drogas, que estão em más companhias, que estão longe da igreja, que estão tomando decisões erradas. Senhor, alcança esses filhos, fala ao coração deles, traz-los de volta ao caminho, livra-os das garras do inimigo, quebra toda a influência maligna, e dá paz aos pais, sabendo que Tu és poderoso para salvar, para transformar, para restaurar. Senhor, eu oro pelos filhos que estão preocupados com os pais idosos, pais que estão doentes, que estão precisando de cuidados, que estão dependentes. Senhor, dá força para quem está cuidando, dá paciência, dá amor, dá saúde para aguentar a rotina pesada, e cuida dos pais também. Fortalece o corpo deles, alivia as dores, traz dignidade, que eles envelheçam com paz, com amor, com cuidado. Senhor, eu oro por quem está enfrentando injustiça, pessoas que foram caluniadas, difamadas, acusadas injustamente, pessoas que estão sendo perseguidas no trabalho, na família, na vizinhança. Senhor, Tu és o Deus da justiça, Tu vês tudo, Tu sabes a verdade. Então eu peço que Tu venhas em defesa dessas pessoas, que a verdade apareça, que a mentira seja desmascarada, que a inocência seja provada, que a justiça seja feita, e que essas pessoas não tenham que se vingar, não tenham que lutar sozinhas, mas que descansem sabendo que Tu peleja por elas. Senhor, eu oro por quem está com medo, medo do futuro, medo de perder o emprego, medo de adoecer, medo de não conseguir pagar as contas, medo de ser abandonado, medo de falhar. Senhor, a Tua palavra diz em 2 Timóteo 1:7: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então eu repreendo o espírito de medo,
Eu expulso o medo em nome de Jesus. E decreto que o espírito de poder, de amor e de equilíbrio está sendo derramado sobre cada vida. Que essas pessoas tenham coragem, que elas enfrentem os desafios com confiança, que elas saibam que Deus está com elas e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, eu oro por quem está com o coração partido. Pessoas que terminaram relacionamentos, que foram traídas, que foram abandonadas. Senhor, cura o coração partido. A tua palavra diz no Salmo 147, contra 3, que tu curas os quebrantados de coração e enfaixa as suas feridas. Então eu peço que tu faças isso agora, que tu estanques a hemorragia emocional, que tu cures as feridas profundas, que tu restaures a capacidade de amar, de confiar, de sonhar de novo. Que essas pessoas não fiquem presas no passado, na dor, na mágoa. Que elas sigam em frente, renovadas, fortalecidas, prontas para receber o novo que tu tens preparado. Senhor, eu oro por quem está cansado. Não só o cansaço físico, mas o cansaço emocional, espiritual. Pessoas que estão exaustas de lutar, de tentar, de resistir. Pessoas que já pensaram em desistir, em largar tudo, em jogar a toalha. Senhor, renova as forças dessas pessoas. A tua palavra diz em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Senhor, dá novo fôlego, dá nova energia, dá novo ânimo. Que essas pessoas se levantem amanhã com disposição renovada, com vontade de viver, com esperança no coração. Agora, eu quero que você repita comigo, no seu coração ou em voz alta, esta declaração. Eu vou falar e você repete. Eu durmo em paz debaixo da proteção de Deus. Agora vá aos comentários e escreva a frase acima para ficar registrado. Isso é uma declaração de fé. É você dizendo ao universo, ao mundo espiritual, que você não vai dormir em medo, em ansiedade, em preocupação. Você vai dormir em paz, porque Deus é o seu protetor. Senhor, agora eu quero fazer intercessão específica por alguns grupos que eu sei que estão assistindo. Senhor, eu oro pelas mães solo, mulheres que estão criando os filhos sozinhas, que trabalham dobrado, que mal têm tempo para descansar, que carregam toda a responsabilidade nos ombros. Senhor, dá força sobrenatural para essas mulheres. Multiplica o tempo delas, multiplica o dinheiro delas, multiplica a paciência delas. Levanta pessoas para ajudar, levanta figuras paternas para os filhos, levanta uma rede de apoio, que elas não se sintam sozinhas, que elas saibam que tu és o pai dos órfãos e o defensor das viúvas, que tu és o marido da mulher que está sozinha, e que tu vais suprir toda necessidade. Senhor, eu oro pelos homens de família, que estão com o peso da responsabilidade, homens que acordam todos os dias para trabalhar, para prover, para sustentar a casa. Homens que não podem fraquejar porque sabem que muitos dependem deles. Senhor, fortalece esses homens. Não deixa que eles desmoronem. Dá sabedoria para liderar a família. Dá sabedoria para administrar o dinheiro. Dá oportunidades de crescimento profissional. Abre portas. Traz promoção. Traz reconhecimento. Que esses homens sejam valorizados, respeitados, honrados. Senhor, eu oro pelos jovens que estão aqui. Jovens que estão confusos, que não sabem o que fazer da vida, que estão sofrendo pressão dos pais, pressão da sociedade, pressão das redes sociais. Senhor, dá direção para esses jovens. Mostra o propósito deles. Mostra o chamado deles.
Livra-os das más influências. Livra-os das drogas, da pornografia, dos vícios, dos relacionamentos errados. Que esses jovens sejam luz na geração deles. Que eles não se contaminem com o mundo, mas que transformem o mundo ao redor deles. Senhor, eu oro pelos idosos, pessoas que já viveram muito, que já passaram por muita coisa, que já viram muita história. Senhor, honra esses idosos. Traz saúde, traz dignidade, traz respeito por parte dos mais novos. Que eles sejam valorizados, que eles sejam ouvidos, que eles sejam cuidados, e que eles terminem a jornada em paz, com a consciência tranquila, sabendo que viveram bem, que amaram bem, que deixaram um legado. Senhor, eu oro pelos doentes crônicos, pessoas que convivem com limitações, que dependem de remédios, que fazem tratamento contínuo. Senhor, sustenta essas pessoas, dá força para continuar, traz alívio, traz dias bons, que elas não percam a esperança, que elas não se entreguem ao desânimo, que elas vivam cada dia com gratidão, aproveitando o que ainda podem fazer, valorizando o que ainda têm. Senhor, eu oro pelos profissionais de saúde que podem estar assistindo, médicos, enfermeiros, técnicos, cuidadores, pessoas que passam o dia inteiro cuidando dos outros e muitas vezes não tem quem cuide delas. Senhor, cuida dessas pessoas, renova as forças, protege da contaminação de doenças, dá sabedoria para diagnosticar, para tratar, para cuidar. Que eles sejam instrumentos de cura nas tuas mãos. Senhor, eu oro pelos professores, pelos educadores, pessoas que trabalham com crianças, com jovens, que investem em vidas, que moldam o futuro. Senhor, honra esses profissionais, dá criatividade, dá paciência, dá amor pela educação, que eles sejam valorizados, que eles recebam salários justos, que eles tenham condições dignas de trabalho. Senhor, eu oro pelos empresários, pelos líderes, pelos gestores, pessoas que têm a responsabilidade de tomar decisões que afetam muitas vidas. Senhor, dá sabedoria, dá discernimento, dá integridade. Que eles liderem com justiça, com ética, com amor, que eles não explorem ninguém, que eles valorizem os funcionários, que eles construam negócios prósperos, mas também honrados. Senhor, eu oro pelos que trabalham na segurança, policiais, guardas, vigilantes, pessoas que arriscam a vida para proteger os outros. Senhor, protege essas pessoas, que elas voltem em segurança para casa todos os dias, que elas não sejam feridas, que elas não sejam mortas. Livra-as de balas perdidas, de emboscadas, de ciladas, e dá sabedoria para agir com justiça, sem violência desnecessária, sem abuso de poder. Senhor, eu oro pelos migrantes, pelos refugiados, por quem está longe de casa, pessoas que deixaram o país, a família, a cultura, em busca de uma vida melhor. Senhor, acolhe essas pessoas. Abre portas no novo país, traz adaptação, traz aprendizado da língua, traz documentação regularizada, traz trabalho digno, que elas não sejam exploradas, que elas não sejam discriminadas, que elas encontrem uma nova família, uma nova comunidade, um novo lar. Senhor, eu oro pelos encarcerados, pessoas que estão presas, que perderam a liberdade, que estão pagando por erros do passado. Senhor, traz transformação, traz arrependimento verdadeiro, traz encontro com Jesus dentro da prisão. Que essas pessoas saiam de lá diferentes, renovadas, prontas para recomeçar. E protege as famílias dessas pessoas que sofrem do lado de fora, que carregam o estigma, que enfrentam a vergonha. Senhor,
Eu oro pelos viciados. Pessoas que estão escravizadas pelo álcool, pelas drogas, pelos jogos, pela pornografia, por qualquer tipo de vício. Senhor, quebra essas correntes. Liberta essas pessoas. Traz libertação completa. Traz cura para a raiz do problema. Traz restauração da família. Traz nova chance. Que elas não sejam descartadas pela sociedade, mas que sejam abraçadas, acolhidas, ajudadas. Senhor, eu oro pelos que pensam em desistir da vida. Pessoas que estão em depressão profunda, que não veem mais sentido em viver, que já pensaram em suicídio. Senhor, intervém. Não deixa que o inimigo roube essas vidas. Mostra que há esperança. Mostra que há saída. Mostra que a vida vale a pena. Levanta alguém para ajudar. Levanta um amigo, um familiar, um profissional. Mas acima de tudo, Senhor, encontra essas pessoas. Abraça-as. Fala ao coração delas. Diz que elas são amadas, que elas são valiosas, que elas têm propósito. Agora vamos orar juntos a oração que Jesus nos ensinou. Respira fundo e repete comigo. Expira fundo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Agora, antes de encerrarmos, eu quero te pedir mais uma coisa. Lá nos comentários, deixe um pedido de oração, em uma palavra ou tema. Pode ser ansiedade, família, finanças, trabalho, saúde, medo ou qualquer outra coisa que está no seu coração, só uma palavra. Eu vou orar por cada pedido. E quando você escrever, você vai liberar a sua fé, você vai colocar diante de Deus aquilo que está no seu coração. Então vai lá agora e deixa o teu pedido. Senhor, eu encerro esta oração agradecendo por cada pessoa que está aqui, que dedicou este tempo para buscar a tua face, para entregar as preocupações, para descansar na tua presença. Eu sei que muitos chegaram aqui pesados e vão sair leves. Muitos chegaram angustiados e vão sair em paz. Muitos chegaram sem esperança e vão sair renovados, porque tu és fiel, porque tu és poderoso, porque tu cuidas de nós. Senhor, eu decreto sobre cada vida que está assistindo paz no coração, casa guardada e caminhos abertos. Que eles durmam tranquilos esta noite. Que o sono seja profundo, reparador, que não haja pesadelos, não haja insônia, não haja inquietação. Que eles acordem amanhã renovados, fortalecidos, prontos para enfrentar um novo dia com fé, com coragem, com alegria. Senhor, vai com cada um. Fica ao lado na cama. Guarda o sono. Guarda a casa. Guarda a família. E amanhã, Senhor, abre os caminhos. Abre as portas. Traz as oportunidades. Traz as soluções. Traz as bênçãos. Eu declaro em nome de Jesus. Está selado. Está decretado. Está estabelecido. Nada do que foi orado cairá por terra. Tudo vai se cumprir no tempo certo, da forma certa, para a glória de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Antes de você ir dormir, eu quero te pedir uma última coisa. Compartilha este vídeo com pelo menos uma pessoa que você sabe que está precisando de paz nesta noite. Pode ser um amigo, um familiar, um colega de trabalho, alguém que está passando por dificuldade, que está ansioso, que está sem dormir. Envia para essa pessoa. Você pode ser o instrumento de Deus para levar conforto a alguém. E amanhã de manhã, eu estarei aqui com uma nova oração para começar o dia com Deus. Ao meio-dia, mais uma oração para fortalecer a caminhada. E à noite,
de novo aqui, para encerrar o dia em paz. Então fica comigo nessa jornada. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê uma noite tranquila. Boa noite e até amanhã.